Você sente que sua vida parou enquanto a dos outros continua avançando, como se tudo estivesse demorando demais. As respostas, as mudanças, as portas se abrindo e às vezes isso cansa o coração, porque você ora, espera, tenta continuar acreditando, mas parece que nada acontece. Se você está assim hoje, esse vídeo é para você, porque talvez exista algo que você ainda não percebeu. Deus não trabalha no mesmo ritmo da ansiedade humana. Enquanto muita gente vê atraso, Deus pode estar vendo preparação. José demorou anos para entender isso. Antes do propósito acontecer, existiu silêncio, espera, processo. Davi também foi ungido rei, mas continuou esperando muito tempo antes da promessa se cumprir. E talvez essa seja a parte mais difícil da fé. Continuar confiando quando nada parece estar mudando rapidamente. Mas escute isso com calma. Nem toda demora significa abandono. Às vezes, Deus está fortalecendo você antes de entregar aquilo que pediu, porque algumas bênçãos exigem preparação primeiro. Esperar cansa, principalmente quando você vê outras pessoas avançando, enquanto sua vida parece parada. Você olha ao redor e começa a se comparar. Pessoas realizando sonhos, portas se abrindo, mudanças acontecendo. E dentro da sua mente surge a pergunta: por que comigo está demorando tanto? Talvez você já tenha orado isso em silêncio. Deus, eu estou tentando continuar, mas até quando? E o problema da espera não é apenas o tempo, é o que o tempo faz com a mente da pessoa. Porque aos poucos o coração começa a ficar desanimado, você perde força, perde motivação e às vezes até começa a achar que ficou para trás na vida. Mas a Bíblia mostra algo muito importante. Noé passou anos construindo algo antes da promessa acontecer. Abraão esperou muito tempo pela resposta que Deus havia prometido. José atravessou processos difíceis antes de entender o propósito de tudo. E em nenhum desses casos, Deus estava atrasado. Ele estava preparando a mente, o caráter, a estrutura emocional. Porque receber algo antes da hora certa também pode destruir uma pessoa. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o tempo, mas Deus pode estar olhando para aquilo que ainda precisa amadurecer dentro de você. E eu sei, isso nem sempre é fácil de aceitar, porque todo ser humano quer respostas rápidas, quer alívio rápido, mudanças rápidas. Mas muitas vezes, os processos mais importantes da vida acontecem devagar, em silêncio, sem aplausos. E talvez o maior erro agora seja pensar que a demora significa que Deus esqueceu você. Agora escute esse versículo com calma. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Mais uma vez, tudo fez formoso em seu tempo. Percebe essa última parte? Em seu tempo. Não no nosso desespero, não na nossa ansiedade. No tempo certo. Isso é difícil para o coração humano aceitar, porque nós queremos entender tudo rapidamente. Queremos respostas imediatas. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Uma árvore não cresce forte da noite para o dia. Primeiro, as raízes se aprofundam em silêncio. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você agora, fortalecendo raízes que ninguém vê, preparando áreas da sua vida que ainda não apareceram externamente. Agora, escute outra vez. Tudo fez formoso. Até aquilo que hoje parece confuso, até os processos difíceis, até as esperas que cansam você. Isso não significa que toda dor é boa, mas significa que Deus ainda pode transformar processos difíceis em algo maior no futuro. José provavelmente não entendia isso enquanto sofria, mas depois ele percebeu que Deus estava preparando algo muito maior do que ele imaginava. E talvez hoje você esteja julgando sua vida cedo demais. Talvez existam coisas sendo preparadas em silêncio que ainda não chegaram no tempo certo de aparecer. Então não conclua tão rápido.
que Deus parou de agir. Às vezes, o céu parece silencioso, porque Deus ainda está construindo aquilo que vai sustentar você no futuro. Agora vem a pergunta importante: como continuar firme quando tudo parece demorado demais? Primeiro, pare de medir sua vida pelo tempo das outras pessoas. Cada pessoa vive processos diferentes, chamados diferentes, momentos diferentes. Comparação destrói a paz rapidamente, porque você começa a achar que está atrasado na vida, quando na verdade só está em um processo diferente. Gálatas 6:4 diz: cada um examine os próprios atos. Ou seja, pare de olhar tanto para o caminho dos outros. Deus está conduzindo a sua história de forma única. Segundo, aprenda a crescer durante a espera. Muita gente apenas sofre enquanto espera, mas existem pessoas que amadurecem durante o processo. Leia mais, ore mais, cuide da mente, desenvolva equilíbrio emocional, porque quando a resposta chegar, você precisa estar preparado para sustentá-la. Terceiro, não transforme demora em desistência. Só porque ainda não aconteceu, não significa que nunca acontecerá. Davi esperou, José esperou, Abraão esperou, e durante o processo, Deus continuava trabalhando silenciosamente. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Percebe isso? Esperar em Deus não significa ficar parado emocionalmente. Significa continuar caminhando, mesmo sem enxergar tudo claramente ainda. Então respire mais fundo hoje. Talvez sua vida não esteja atrasada. Talvez ela esteja sendo preparada com mais cuidado do que você imagina. Agora eu quero orar com você. Se puder, desacelere por alguns instantes. Respire devagar e faça essa oração comigo. Senhor, às vezes eu me sinto cansado de esperar. Existem momentos em que parece que minha vida ficou parada. Momentos em que eu vejo tudo acontecendo para outras pessoas e começo a me perguntar se o Senhor esqueceu de mim. Mas hoje, eu quero confiar que o teu tempo continua sendo perfeito. Mesmo quando eu não entendo tudo. Mesmo quando a espera dói. Mesmo quando minha ansiedade tenta tomar conta da minha mente. Me ajuda a não transformar demora em desespero. Fortalece meu coração durante os processos silenciosos. Me ensina a crescer enquanto espero. E prepara minha mente para aquilo que o Senhor ainda está construindo. Quando eu me comparar com outras pessoas, me lembra que cada vida tem um caminho diferente. Quando eu pensar em desistir, me lembra que o Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio. E que eu nunca esqueça disso. O Senhor não está atrasado. Talvez o Senhor esteja apenas me preparando para algo maior do que eu consigo enxergar agora. Coloca paz no meu coração esta noite. Acalma minha mente e me ajuda a descansar no teu cuidado. Amém. Agora guarda isso dentro de você. Nem toda espera é perda de tempo. Às vezes, os períodos mais silenciosos da vida são justamente aqueles em que Deus mais está preparando você por dentro.